Meus irmãos, presta atenção nesse testemunho. Pouquíssima gente sabe sobre isso, que é a batalha espiritual que acontece no ventre. Isso mesmo, talvez você não saiba, mas o inimigo já tem planos para nos destruir antes mesmo da gente nascer, da gente vir para esse mundo. E da mesma forma que Deus também tem os planos. E a Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do maligno. E aí quando a gente vai crescendo na caminhada com Deus, Jesus vai nos libertando de coisas que a gente nem achava que precisava. E então, inclusive, ela vai trazer aqui um testemunho, irmãos. Sem brincadeira, sem exagero. Um dos testemunhos mais fortes que eu já vi a respeito da batalha espiritual que acontece no ventre. E muitas vezes, talvez você está aqui nos ouvindo, muitas vezes você fica triste, desanimado, muitas vezes você não prospera na vida, não cresce na vida, porque tem alguma coisa te atrapalhando lá atrás. Então, a gente hoje, né, lógico, nós vamos trazer um conhecimento bíblico, mas eu tenho certeza que se você ficar até o final, Deus vai abrir os seus olhos espirituais, tá bom? E depois a irmã Celsa vai estar orando por você, para Jesus te libertar de uma vez por todas, de qualquer resquício que possa ter ficado no passado, qualquer rejeição, o que pode ter acontecido de ruim, Deus vai quebrar hoje na sua vida. Você crê nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu vou ler aqui para vocês, irmãos, o Salmo 139, o versículo 1 diz assim, ó: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. E olha o versículo 13: Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Então aqui está dizendo que Deus, Ele nos criou, nos formou, e certamente a mão de Deus já estava ali sobre nós, mas o inimigo também ele tenta, né? Destruir a pessoa já no ventre. Através do externo, né? Através da convivência, da convivência dos pais, da casa, o aborto, a rejeição, tudo isso nos atinge no ventre. Ah, sim. E nós precisamos nos alertar de que muitas vezes prisões na nossa vida, como o pastor acabou de falar, acontece mesmo antes de nós nascermos. Então, eu tenho uma experiência que eu vou contar, depois a gente vai no decorrer, são várias experiências, mas uma delas, essa que o pastor Antônio Júnior falou. Chegou uma moça na minha casa em estado de choque, ela tremia todinha, ela era amiga da minha filha. E quando ela entrou na minha casa, ela foi logo conversar com a minha filha. As duas voltaram e a minha filha falou: mãe, a minha amiga precisa de você. Falei: o que foi, bem? Eu olhei para ela, ela estava toda tremendo. Aí ela puxou a blusa e tinha um sinal de faca no pescoço. Olha. Eu falei: quem fez isso? Meu namorado. Falei: me leva até ele está endemoniado. Ela falou: não, ele não aceita. Então fala para o seu pai, meu pai vai matar ele. Falei: bom, o que eu tenho, eu te dou, senta aqui, eu vou orar para você. À medida que eu comecei a orar para Jesus curar aquele trauma, aquele choque, ela foi ajoelhando no chão, depois ficou em posição fetal, e falando: não, mamãe, não deixa, mamãe, não deixa, mamãe, não deixa. E eu orando para o Senhor se fazer presente naquela lembrança que ela estava tendo naquele momento, que o Senhor pudesse curar aquela lembrança. E ela dormiu. Quando ela voltou, ela contou para minha filha que na hora que ela via um ferro de 2 pontas, e que na hora que aquele ferro quase alcançava ela fugia.
Por isso que ela estava gritando. Por isso mamãe, que ela mamãe. gritava, mamãe, mamãe, porque a mãe dela estava desmaiada. Deus trouxe então uma lembrança. A enquanto a senhora lembrança orava por do ela. que aconteceu com ela aos 6 meses no ventre. Olha isso. Deus trouxe a lembrança que estava ocasionando um choque, porque era segundo perigo de morte que ela estava passando. Que foi esse ataque do namorado. Do namorado. A primeira foi essa. Que é um ferro de 2 pontas? Tesoura. Ela estava numa clínica de aborto. A mãe estava numa clínica de aborto para picotá-la, porque com 6 meses só sai picotando a criança. Meu Deus. Então o Senhor se fez presente naquele momento em que ela lembrava daquilo que ela estava passando, que ela passou. Olha. Aquilo, o perigo da morte. Entendi. E ela dormiu, tranquilizou, porque ela disse para minha filha, houve momento que quase aquele ferro me encostou, mas apareceu um homem vestido de branco e falou, não temas, eu estou aqui. Glória a Deus. Então Jesus se fez presente naquele momento. Na lembrança. Que ela pensava ali, na lembrança daquele momento que ela estava passando, que era o perigo do aborto. Eu pedi confirmação, o Senhor trouxe a mãe dela na minha casa, aí a mãe dela me contou que o pai da criança tinha dado um remédio para ela dormir e levou-a para uma clínica de aborto. Olha, o pai da criança. Da criança. E a esposa dele, na verdade, não era esposa. Não era esposa. Aquela moça, então, ela era amante. Era a empregada dele. A empregada dele. Era amante. E levou para abortar a criança. E o Senhor não permitiu, né? No momento lá também não permitiu que houvesse isso. Mas a lembrança ficou na criança que estava no ventre. Entendi. E a senhora tinha me falado que essa mãe, que a senhora estava orando ali, ela despertou durante o aborto, né? Ela despertou. Por isso que a menina gritava, mamãe, mamãe, me ajuda, mamãe. Olha, meu Deus. E a mãe despertou e saiu antes deles fazerem o aborto. Olha. Então o Senhor aí quis me mostrar o que Ele faz na oração. Entendi. Entendeu? O que o Senhor faz quando nós oramos para a cura das lembranças. O Senhor se faz presente na lembrança mais triste, mais angustiante. O Senhor se faz presente e cura, porque Ele tem o bálsamo. Amém. Olha que interessante, irmãos. Às vezes, né, a gente acha que não tem nada a ver o nosso passado com o que a gente vive hoje, né? Mas nós somos um reflexo do que a gente viveu na infância. Mas o que a senhora relatou aqui é algo para mim inédito, né? Que é a questão do ventre. É lógico, eu já tinha ouvido muitos casos assim. Inclusive o fato dessa moça ela ficar orando em posição fetal, eu creio que foi uma obra do Espírito Santo ali, né? Para mim conhecer o que o Senhor ia fazer através das orações. Entendi. Ela não teve regressão. Não foi regressão. Sim. O Senhor a curou, o Senhor permitiu que ela ficasse para eu entender que Ele se apresenta na lembrança, mesmo no ventre. Mesmo no ventre. Olha que tremendo, irmãos. Então, agora inclusive nós vamos fazer uma oração, né? Mas eu quero que você pelo menos reflita. Por que será que às vezes as coisas dão tão errado na sua vida? Por que será que às vezes você, como eu disse, você fica triste do nada, sem explicação? Será que aconteceu alguma coisa lá atrás? É claro que, como ela disse, não precisa fazer uma regressão, mas às vezes o autoconhecimento, ele já nos ajuda. O Espírito Santo pode trazer à memória, talvez alguma coisa que aconteceu, Amém. né? E uma coisa que geralmente acontece, que eu já ouvi casos assim, às vezes a própria pessoa não sabe que ela sofreu uma tentativa de aborto. Ela não sabe que foi rejeitada. Não sabe. E às vezes não sabe porque às vezes existe uma separação, né, na família, né? Isso. Não tem aquela afinidade, né? Inclusive separação de esposo e esposa. É. Porque se os dois foram rejeitados, os dois têm as mesmas consequências. Que não combinam. Ah, entendi. Entendeu?
Entendi. Que a consequência da rejeição, ela existe. Então, às vezes, os dois têm o mesmo tipo de sintomas que não deixa que a união seja perfeita. Sim. É muito válido nós orarmos para Jesus nos curar no ventre. Das lembranças do ventre. Das lembranças, né? Das lembranças do ventre. Certo. E às vezes, assim, o que acontece muito, né, que eu percebo, os pais, assim que eles ficam sabendo que vão ter um filho, naquele momento eles já rejeitam, porque não era o momento, não foi programado, Isso, né? isso. Então, fica aqui um alerta, né, para você que às Isso vezes mesmo. vai ter filhos um dia, ou você que está grávida, ou você que já é pai. Mesmo na emoção, não rejeite, né? Principalmente também com palavras. Às vezes, entendeu? Parece que o bebê já tem a consciência, né? Ele sente, porque hoje a mãe que está grávida, se ela colocar um hino para a criança ouvir todo dia aquele hino, ela vai ter na mão algo que quando a criança estiver agitada é só colocar o hino. Então a criança ouve. Onde prova na Bíblia que a criança ouve? Quando Maria foi visitar João Batista, o que aconteceu? Quando Maria foi visitar Isabel, o que aconteceu com João Batista? Ele chacoalhou ali dentro da barriga. Ele movimentou dentro da barriga. Ao ouvir a voz da mãe do meu Salvador. Foi assim que Isabel falou. Olha que benção, é verdade. Ao ouvir a voz da mãe do meu Salvador. Aí prova que a criança ouve no ventre. É verdade. E quanta bagagem nós temos, quanta coisa nós ouvimos antes de nascer. Pois não é? Exatamente. Ainda mais hoje que está havendo essas batalhas. E muitas vezes, como eu falei, as pessoas não estavam esperando, não foi programado. Infelizmente, as pessoas caem na fornicação, praticam, né, o sexo fora do casamento, antes do casamento. E então, assim, nós precisamos, irmãos, realmente de cura interior, sabe? Isso é bíblico. Aqui está dizendo, né, no Salmo 139, que antes que nós nascêssemos, né, viéssemos a dar à luz ali, a mãe, Deus já nos conhecia por inteiro, já tinha nos criado, nos formado. E uma coisa que a senhora tinha falado uma vez é a revelação que Deus te deu, né? Que hoje a ciência fala, não tem problema matar um feto, mas ali já existe uma vida, né? Já. Porque quando o coração começa a bater, o cérebro já está ali. E onde estão nossas lembranças? Sim, no cérebro. Na mente. Na mente. Isso. Então, a mente já está sendo formada. Então, o coração começou a bater, a mente já está funcionando. Pois é então, verdade. a criança fala que é um feto sem forma, mas não é. Não é. Sem vida, mas não é. Não, e isso sem contar, sem falarmos, né, das consequências que alguém que pratica o aborto tem, né? Pois sofre, né? É verdade. Porque grandes consequências. Tem triste, com ela né? mesmo, com a própria alma dela. A própria alma dela, que leva até a suicídio. O arrependimento. Muito grave, né? É muito grave. Então,